pessoal, chegando com mais uma versão Pocket do 45 minutos, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e hoje a gente vai trazer uma atualização do cenário de Zé Lucas, né, volante do Sport, que teria interessado a ninguém menos que o Barcelona. O Marca já havia trazido essa informação, né, tratando inclusive as negociações como em estágio avançado, e agora foi a vez de o principal jornal da Catalunha, o Sport, não apenas confirmar que essas negociações estão em estágio avançado, como adiantou, né, que o diretor do Sport, Thiago Gasparino, está conversando com ninguém menos que Deco, né, o ex-meia do Porto, do próprio Barcelona, da seleção de Portugal, que representa, está fazendo essa intermediação, não é isso, Fred? Exato, Celso. Deco é dirigente do Barcelona, tá? E tá já conversando com o Thiago Gasparino, né? Um dos novos diretores de futebol do Sport, nessa mudança que o Sport fez. E a gente aqui está montando o passo a passo, né? Colocando tijolo por tijolo do que se sabe nessa negociação. Importante dizer que o que se sabe dessa negociação veio tudo de Barcelona. Primeiro, como você falou, com o jornal Marca. O jornal Marca não trouxe o interesse do Barcelona por Zé Lucas. O jornal Marca, já na primeira notícia, colocou como negociações avançadas. O que foi, inclusive, refutado pelo presidente do Sport, Yuri Romão, numa primeira declaração. E aí a gente tem uma atualização desse caso. Detalhe, tá, Celso? O que a gente está vendo aí na tela que está ao nosso lado é o primeiro scroll, a manchete principal do jornal Sport na manhã dessa quinta-feira. Não é a matéria está ao lado, não é que a gente clicou na matéria, não. Isso aí é a manchete principal do jornal catalão Sport, o maior diário esportivo da região de Barcelona, que tem uma credibilidade gigantesca, obviamente, ser o maior, dando destaque absoluto a essa negociação. E aí, alguns detalhamentos como esse que a gente já trouxe aqui, de Thiago Gasparino, conversando diretamente com o Deco. E aí, ao longo do texto, que traz alguns erros, né, chama o Sport de FC Recife, quando deveria ser SC Recife, né? E Clube Carioca. Mesmo chamando de Recife, eles tratam como Clube Carioca. Não Eu sei acho que o repórter trata carioca como sinônimo de brasileiro, né? De repente. Exatamente, exatamente. Como se a gente chamasse londrino qualquer um que vem da Inglaterra, né? Exatamente. Mas, dessa forma, Celso, amanhecemos o dia aqui no Recife com essa informação. E eu confesso que antes de ter tido qualquer acesso ao que foi postado no esporte, eu recebi, eram 10h30 da manhã, Celso, quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp de que, além de Thiago Gasparino, Henrique, o outro gestor de futebol que o esporte trouxe, o gerente, e ninguém mais, ninguém menos que o presidente do clube, Yuri Romão, também estavam em Barcelona. Eram 10h30 da manhã e eu demorei um pouquinho a ver a mensagem, perguntei se a fonte era quente, né, e foi dado como 100% de certeza. Enquanto eu buscava mais alguma confirmação, procurei Pedro Maranhão, que é da nossa equipe do NE45, a gente foi conversando. Detalhe que eu falei para Pedro, entre em contato com o Gasparino e com o Rico, manda qualquer mensagem para eles sobre qualquer outro jogador que estão sendo especulados no esporte, só para ver se o stick fica azulzinho rápido, né? Se tem alguma lógica de onde eles poderiam estar. Mas aí Pedro disse que já tinha confirmado que Gasparino estava em Barcelona e estava esperando confirmar os outros dois. Houve um perfil de um jornalista, Pedro Jorge, que traz muitas informações do esporte. Ele jogou essa informação no ar nesse intervalo, acho que por volta de 11 e pouca da manhã, 11h30 da manhã. Pedro Jorge colocou também essa mesma informação que eu tinha recebido. E aí depois tivemos a confirmação de que sim, tá? Yuri Romão lidera essa comitiva de dirigentes do esporte em Barcelona. E aí, Celso, a gente já estava aqui gravando esse vídeo. Pedro Maranhão conseguiu uma aspa
de Yuri Romão, tá? E Yuri mantém o tom da primeira vez que a notícia foi dada pelo Marca, tá? Yuri diz o seguinte, Celso: estamos cumprindo algumas agendas com clubes europeus, a fim de tratar sobre parcerias para o esporte. É óbvio que Zé Lucas, pelo que faz no clube e na seleção brasileira, é tema em conversas, mas temos tido muita cautela nesse assunto. Não há nenhuma negociação aberta sobre isso. Temos feito visitas institucionais bem importantes por aqui e que com certeza renderão frutos positivos para o esporte. Versão oficial, Celso. Tá? Sim, versão oficial é versão oficial. É a versão que tem que ser escolhida para ser trazida à tona, né? E aí tem os motivos que a própria negociação, as peculiaridades que a própria negociação vai trazer, né? E aí, Celso, por que eu não vou considerar que Yuri esteja sendo 100% sincero nessa declaração? Porque, me desculpe, com o time na situação em que está, precisando de reforços urgentes para o seu retorno à Série A gente já debateu isso N vezes e sabemos a importância e a urgência que o esporte tem, né? Faltam 15 dias, pouco mais de 20 dias para jogar contra o Juventude, mas antes disso tem a Copa do Nordeste contra o Ceará. Não era possível que os dois dirigentes contratados e Yuri estejam em viagem institucional na Europa. Tá? Imagina, o circo pegando fogo aqui, você precisando negociar jogadores, sair, tirar jogadores do elenco também, fazer um ajuste no elenco, vai toda a sua cúpula fazer visitas e vamos ver como é viagens que o institucionais. Barcelona trabalha, né? Veja só, parcerias futuras, não cabe. Isso cabe em outro momento, tá? Uhum. Mas, por isso, eu acho que o Yuri está sendo apenas cauteloso, conservador, e às vezes tem que ser isso mesmo. Ele vai dizer o quê? Né? Ele tem que dar uma resposta. Ele vai dizer: estou aqui vendendo, Zé Lucas. E aí você aumenta expectativa, cria expectativa. Né? Mas, Celso, me parece óbvio que não seria necessário. Se fosse uma coisa institucional, seria Yuri. Tá? Não precisava ter um diretor de futebol, um gestor, um gerente de futebol que cuidam de coisas mais práticas e efetivas, como, por exemplo, contratos. Tá? Então, dessa forma, é muito difícil não achar que tem algo concreto sendo decidido nesse momento, até porque os dois jornais espanhóis dizem que tem, né, Celso? Não deixa de ser institucional, né? Se for uma negociação, né, concreta aí, não deixa também de ser algo institucional. Entendo a cautela de Yuri e entendo também que versões oficiais são versões oficiais por um motivo, né, muito pragmático, né, dentro desse contexto de negociações. Perfeito, Celso. E aí, para a gente fechar essa atualização, a matéria que Pedro Maranhão trouxe no NE45, ela também traz um novo elemento, né? Um intermediador de fato, tá? Que é o empresário italiano Stefano Castagna, né? Castanha, da AIS Football Agency, que fez uma parceria, né, com os representantes do jogador no Brasil, que são Guilherme Cavalcante e Rafael Santiago. Tá? Então, esse Stefano Castanha seria um intermediador. Tá? Pedro Maranhão traz essa informação. E aí também é bom, Celso, a gente tem aqui, você pode passar para o nosso público, os valores. Não estou dizendo que o Barcelona vai pagar cheio a multa, mas houve em fevereiro desse ano, né, o Sport fez um reajuste contratual, né? Exatamente. Então pode trazer essas informações. Exato. Que recentemente o jogador teve um novo reajuste contratual. Anteriormente seu vínculo com o Leão era até fevereiro de 2028 e agora com o reajuste passou para abril de 2028. E além disso, a multa para clubes brasileiros também aumentou de 50 para 100 milhões e para clubes internacionais segue em 50 milhões de euros. Então, como o Fred falou, não significa
que o Barcelona vai pagar os 50 milhões de euros, mas que tem negociações avançadas e, portanto, a gente pode pensar que é algo que gira em torno desse valor, além do que o Sport já havia rejeitado uma proposta por Zé Lucas, né, Fred? Um Bom valor... lembrar isso, tá, Celso? O próprio dirigente do Sport, Guilherme Falcão, né, que hoje não faz mais parte, deu uma entrevista dizendo que tinha sido negado 80 milhões, né, de reais por Zé Lucas. E a gente criou ali um alerta para não esquecer. Exatamente. Porque a gente até falou muito, se vier a notícia de que Zé Lucas foi vendido por 79,9 milhões, detalhe, seria ótimo. Seria ótimo. Excelente. Uma ótima venda. Mas o que a gente fala sobre os discursos que foram feitos, as escolhas, né? Mas isso é até página virada. Mas, no entanto, vai haver questionamento se ele for vendido por 79,9. Sim. Tá? E, repito, será uma ótima venda, porque se fosse por 60, por 70, já seria uma ótima venda. Já seria a maior do Nordeste, né? Exatamente. A maior do Nordeste é a venda de Pedro Lima. Tá? Cássio tem um critério à parte no blog dele. A gente respeita e trabalha, inclusive, com o critério de Cássio, que é o dinheiro que fica para o clube, mas em valores envolvidos na negociação, a maior venda do futebol do Nordeste é a de Pedro Lima, né, por 61 milhões de reais. O Pedro Lima que deixou o Sport ano passado para ir para o Wolves, né? E já está jogando a Premier League, ainda teve um ano muito discreto. Mas é isso, Celso. Esse dinheiro aí de Zé Lucas, se realmente vier, pode acabar sendo, né, a compensação, digamos assim, ou a salvação do esporte em um ano que caminha para o rebaixamento e que foi gasto muito, muito, muito dinheiro. Né? Só em direitos o esporte gastou 57 milhões até essa janela. A gente não sabe os detalhes, né, dos jogadores que estão sendo negociados agora e a gente vai sempre atualizar por aqui, Celso. Perfeito. Lembrando, inclusive, que não apenas o desfecho dessa negociação em curso, de outras negociações e até os efeitos, né, dessas mesmas negociações a gente traz dentro da nossa programação. Não esqueceremos jamais aí os nossos conteúdos mais aprofundados. Está tudo dentro da nossa programação. Queria agradecer demais, então, Fred, a sua participação aqui no nosso Pocket e agradecer também a audiência da galera. Se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o futebol fora do eixo, você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho que você não vai perder absolutamente nada. Obrigado e um forte abraço a todos e a todas. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.